Bem-vindos ao 5º episódio de encerramento de Lendas Amazônicas, Imagens e Símbolos. Hoje teremos a presença da professora Luísa Fernanda Vasconcelos, que trabalha na rede pública de ensino. Bem-vinda, professora. Bom dia, Joelma. Tudo bem? No primeiro momento, nós iremos tratar sobre o imaginário amazônico, a cultura local e a identidade amazônica e as imagens culturais notadamente míticas. No segundo momento, o lugar das lendas nas escolas públicas, onde a professora Luísa vai estar abordando um pouco mais sobre esta temática. E, em terceiro, o uso do gênero lendas como um recurso pedagógico. Um parecer também da professora acerca disso. E finalização deste último episódio. Fique conosco. No primeiro momento, o imaginário amazônico, a cultura local e a identidade amazônica, bem como as imagens culturais notadamente míticas. A história cultural da Amazônia vivenciou inúmeros processos que contribuíram para a sua formação. Dessa identidade. E essas imagens que aqui foram formadas trazem o sobrenatural que, de uma forma assim muito forte, que se sobressai nas narrativas orais. As lendas em si, elas não mostram apenas a história de um povo, mas ela revela também as crenças, o desejo de entender como as coisas são formadas, são criadas, assim como as mitologias de outros povos, como nós temos referenciado nos episódios grego-romanos. Para Cascudo 2002, os portugueses que vieram colonizar o Brasil trouxeram suas lendas e adaptaram-nas às existentes na terra conquistada. Para se compreender a essência desse imaginário amazônico, que estão representados através das narrativas orais, é necessário dizer que a chegada dos portugueses trouxe a presença de novos elementos, de novos conteúdos que foram colocados à base cultural indígena. Então, houve uma mudança de qualidade simbólica. Nessa relação de culturas, houve um conflito. E pode ser observado também um movimento, uma conversão semiótica, ou seja, uma passagem pela qual as funções se reordenaram para exprimir em uma outra situação cultural. O Brasil, ele é um país enorme e em todas as regiões é percebida essas características que ajuda também a reconhecer essa fusão das lendas que aqui já existiam dos povos indígenas com os trazidos pelos europeus, principalmente no processo de descobrimento do ciclo da borracha. Então é perceptível que essa fusão de povos ela trouxe e enriqueceu também as lendas que aqui já existiam. Diante disso, nós buscamos neste trabalho lançar um olhar sobre essa cultura amazônica, que é resultante de uma intensa relação desses elementos que foram justapostos às que já existiam aqui, mas também com elementos orquestrados de outros mundos, porque é muito forte a questão sobrenatural nas lendas. Essas narrativas, elas ainda não foram estudadas de forma efetiva. Os seus textos, se nós formos perceber, nos seus sentidos referenciais, eles não vão se mostrar de forma direta nas suas significações, ali no primeiro contato. Então, a partir do momento que você começa a conhecer, a analisar, a refletir sobre essas narrativas orais, nós vamos perceber o desvelamento de sentidos que vão acontecendo nessas imagens veiculadas, na forma como se interpreta, que vai justificar então essa leitura semiótica. Pois é, nesse segundo momento, como você disse, eu vou falar um pouco sobre o lugar das lendas nas escolas públicas. As lendas e os mitos indígenas e nacionais, eles têm uma importância muito grande para a gente,
só que a gente ainda não valoriza devidamente, né, como ele deveria ser valorizado. A gente ainda não tem esse apego, essa paixão pelo que é nosso, mas é algo que a gente vai aprendendo. E é por isso que foi fundamental eu ter dado esse conteúdo para o 7º ano, mesmo que, como todo mundo sabe, eu dei esse conteúdo de forma remota. Eu planejei uma aula e publiquei no YouTube para os meus alunos do 7º ano. E eu achei esse conteúdo no site da Nova Escola. A Nova Escola tem planos de aula do 1º ano até o 9º ano, né? do ensino fundamental, do início do ensino fundamental até o 9º ano. E assim, são conteúdos maravilhosos. Qual é a finalidade de se estudar, de se aprender as lendas? Então, eu vou ler um trecho aqui do que a Nova Escola propõe. A finalidade é identificar, conhecer e apreciar lendas indígenas, reconhecendo para que elas foram produzidas, onde elas circulam, quem as produziu e quem as se destinam, dando-as o devido valor literário. E o que a gente vai aprender? A perceber esses textos, porque o que acontece? As lendas indígenas, elas são narrativas de tradição oral, que elas falam sobre questões de medo, coragem, dúvida, amor. Então, a gente já entra na questão do uso do gênero lendas como recurso pedagógico e o conteúdo privilegiado de formação nas aulas de língua portuguesa e literatura, que você falou, né, no 3º momento. Então, eu já estou vinculando o lugar das lendas e o uso delas, né, como recurso pedagógico. Então, essas lendas, elas vão ter um papel muito importante, porque quando o aluno ele estiver lendo, ele vai se identificar com as personagens, a personagem que tem medo de viver ou de nadar, tem medo de falar. Então, muitos alunos, eles vão se identificar e vão descobrir que eles podem sim fazer o que eles quiserem, né, perdendo o medo deles. No Brasil, essas lendas, elas inicialmente foram escritas por pessoas não indígenas, no intuito de fazer conhecer essa cultura, em um momento histórico em que se buscava construir uma identidade nacional, porque antes, acho que a literatura realmente brasileira, ela começou no século XIX, ali por 1800, porque antes era só Bahia e Pernambuco, só que ainda não tinha um movimento literário, eram manifestações literárias, eram poucas pessoas escrevendo, eram poucas pessoas que podiam ler. Então, a partir do século XIX, a gente começa a ver um boom de escritores, leitores e pessoas que registravam esses fenômenos. Então, muita gente veio para cá, para o norte, não só o Amazonas, como Pará, Maranhão, para estudar as culturas indígenas. E aí essas pessoas começaram a escrever. Só que esses primeiros escritos de caráter folclórico, eles muitas vezes trouxeram ideias genéricas sobre os indígenas. Então, ali, desde os anos 90, a literatura indígena escrita pelos próprios indígenas, ela vem ganhando muita força. E é por meio dela que a gente busca, né, proporcionar aos alunos o conhecimento da pluralidade cultural do país, além do distanciamento de pré-julgamentos baseados em visões estereotipadas e pejorativas. Então, é muito importante, Joelma, a gente trazer escritores realmente indígenas, porque eles têm a visão de sua própria aldeia, eles têm a visão de sua própria casa e moradia, de suas tradições, de seus hábitos, de sua cultura. Então, é a partir deles que a gente realmente vai tirar aquele preconceito, sabe? A gente vai realmente entrar no mundo deles. Então, esse conteúdo é muito importante. Eu não tenho nenhum escritor aqui na minha casa, mas assim, a minha professora, a Evani Nascimento, ela tem um mundo de escritores indígenas e eu assim, tô anotando tudo
para quando eu tiver dinheiro eu vou comprar. E eles escrevem assim uma literatura riquíssima. Um livro que eu li quando eu era criança, se vocês me permitem fazer esse comentário, né? Quando eu era criança, a minha mãe tinha um livro da Lenda do Guaraná. E até hoje eu lembro dos desenhos, das ilustrações, são muito ricas, lindas, sabe? Aquele vermelho. Eu lembro que eu viajava muito lendo aquele livro. Pois é, voltando ao assunto. Então, a leitura desses textos, ela deve proporcionar essa reflexão sobre como o outro vê e lê o mundo e como ele conta as suas histórias, porque qual é realmente o papel da lenda? É contar a história de origem de um povo, é contar o nascimento de uma nação. Então, quando a gente fala em mito, a gente fala em mito amazônico, a gente fala do mito grego, do nórdico, né? Como é que surgiu a chuva? Então, aquelas pessoas do passado, elas estão mostrando pra gente como é que elas entendiam. Por que chovia? Por que a gente está tendo essa colheita de milho? Então, para eles, tudo era o Deus da chuva, o Deus do trovão, que é o Thor. Por que a lua tá assim? Então, é muito legal a gente ver como é que as pessoas entendiam o funcionamento do mundo, sabe? Nessas obras, o texto é interativo e multimodal. As narrativas são permeadas de diferenciações, olfato, tato e sensações que podem ser bem mais descritas por quem de fato viveu ou esteve mais próximos dessas experiências, além de geralmente conter desenhos tradicionais, como os grafismos, e é legal ver que cada grafismo ele tem um código, né? Cada grafismo ele tem um significado. Então, se eu fizer um triângulo é uma coisa, se eu fizer um círculo é outra. Então, tudo isso a gente vai entendendo a cultura, a língua, a etnia dessas pessoas, entende? Então, esses textos literários, eles provocam o imaginário, a fantasia, a curiosidade, essa descoberta, e as pessoas, as crianças, né? Que o nosso público é o ensino fundamental, a gente vai promover o quê? Aprendizagem e questionamento sobre a nossa própria cultura e a cultura do outro. Então, é isso. Eles podem sentir um pouco de dificuldade, né? Os meus alunos, como eu não tive esse contato físico, ninguém me perguntou nada pelo chat e nem por uma outra rede social, mas seria muito bom ver como é que seria realmente esse contato. Trazer materiais didáticos, como aquele sapinho que faz um som, os livros para eles tocarem e verem as figuras. Então, talvez a dificuldade deles na hora de entrar em contato com esse conteúdo é porque eles não têm familiaridade, né? Eles não conhecem as características da literatura indígena, mas é uma coisa que a gente vai trabalhar toda a aula, né? Explicando para eles como é que funciona, como é que se originou. Então, é um conteúdo assim super rico, interativo, é maravilhoso. E assim, eu espero ter contribuído para a tua pesquisa, para as tuas aulas. E é isso, eu fico muito grata pelo convite. Queria poder falar mais, eu queria ter tido a oportunidade de trabalhar esse assunto de forma presencial com os meus alunos, porque eu ia levar um monte de livro, porque o que não falta é livro hoje em dia sobre a cultura indígena. E é legal ressaltar que não existe só uma cultura, existem várias pelo país todo e principalmente pelo mundo todo, não é só uma cultura indígena. Tem várias, do povo tucano, do povo ticuna, do guajajara, e tem vários outros que eu não vou lembrar agora o nome. O uso do gênero lendas como recurso pedagógico
e conteúdo privilegiado de formação nas aulas de língua portuguesa e literatura. Pegando a fala da professora Luísa, nós podemos perceber que conhecer as lendas é uma forma de nos aproximarmos da nossa própria cultura. Além disso, é uma possibilidade também de desenvolver habilidade nos alunos de escrita, de leitura, de propor momentos reflexivos e muito importantes sobre o meio ambiente, sobre a tolerância, sobre temas que precisam ser trabalhados dentro desse contexto. O conteúdo programado escolar, ele permite, além do uso do livro didático, o uso também das lendas de outras literaturas, para contextualizar essa proximidade cultural, que vai permitir também uma reflexão por parte dos alunos. A literatura oral, ela tem passado por um longo processo, e como nós já vimos, como resultado de tantas transformações, elas possuem características próprias. Como nós podemos ver na lenda das Amazonas, podemos ver na lenda de Poromina Minari, na lenda de Rudá, e dentre outras lendas que se conhece nesse vasto Brasil. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC de 2017, ela fala justamente sobre o trabalho com os gêneros digitais como novas formas de trabalhar com os alunos, trazendo a tecnologia e enfatizando também as culturas orais, não permitindo que elas fiquem esquecidas no tempo, mas que elas ganhem nova roupagem. E esse trabalho, ele permite, com os gêneros digitais, ele permeia todo o currículo, fazendo com que haja interações multimodais, desde o ensino fundamental dos anos iniciais, dos anos finais e também do ensino médio. Então, cada área específica de conhecimento, ele contempla o desenvolvimento dessas competências que estão descritos na área das linguagens. O que se tem percebido é que os últimos anos têm sido acrescido de uma grande preocupação com a dificuldade da leitura dos alunos da escola pública, por conta dos resultados das avaliações externas. Por isso, muitas metodologias e estratégias têm sido produzidas nesse contexto para incentivar a leitura. As lendas brasileiras, elas ocupam um lugar importante de destaque e é perceptível, como a Luísa pontuou, trabalhar com esse gênero narrativo, porque ele provoca a imaginação, o devaneio, a magia e também a curiosidade e sensações que vão aguçar justamente essa curiosidade nos estudantes. Por outro lado, se torna um desafio devido à bagagem cultural que estão mais próximas deles, como as tradições familiares, religiosas. Mas então, o professor ele pode mostrar que o folclore ele também faz parte dessa cultura. E trabalhar isso em sala de aula vai permitir também com que esse aluno ele conheça a sua própria realidade, o seu próprio modo de viver, muitas das vezes que está expresso culturalmente, no que tange a alimentação, no dia a dia, nos objetos, que é tão fácil de ser encontrado e que é conhecido por todos, mas que muitas das vezes não se estuda efetivamente. Na contemporaneidade, existe um cenário predominantemente digital, e a importância de manter vivo esse gênero da oralidade para as próximas gerações se faz necessário. Diante da exposição da professora Luísa, das suas práticas docentes, nós podemos então perceber que essa narrativa oral, ela precisa sim ser trabalhada em sala de aula e é importante para que o aluno conheça a sua própria identidade cultural. Nas nossas considerações finais, queremos agradecer à professora Luísa Fernanda Vasconcelos por sua contribuição nas práticas docentes
acerca deste trabalho com lendas. Diante desse cenário predominantemente digital, é importante manter vivo este gênero textual para as próximas gerações. Então é isso, João. Obrigada pelo convite. Beijo. Eu amei participar do seu podcast. Este podcast é resultado de um projeto de iniciação científica ao PAIC, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas, FAPEAM, e se insere na linha de pesquisa e estudos semióticos da linguagem e do simbolismo na poética dos mitos e lendas amazônicas, do Grupo de Estudos Semióticos, Literatura, Cultura e Outras Artes, o GES, que é coordenado pela doutora Socorro Viana de Almeida, da Universidade do Estado do Amazonas, curso de letras, e visa estudar a linguagem, o simbolismo na poética dos mitos e lendas amazônicas, tradicionais e contemporâneos, e sua intertextualidade com os mitos grego-romanos. Desejamos que este podcast possa auxiliar o professor a desenvolver o dinamismo e a criatividade em suas aulas. Agradecemos a participação de cada convidado que possibilitou a efetivação deste trabalho em cada episódio. Esperamos que possam ter compreendido que as lendas na poética do imaginário amazônico ocupam um papel fundamental como forma de reafirmar a cultura local e a valorização das tradições enquanto elementos representativos dessa cultura que é única e leva consigo o encanto da oralidade. Obrigada a todos.